moçada! Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast das Gerais, o podcast dos mineiros para os mineiros. E o objetivo desse programa, vocês já sabem muito bem, é deixar Minas Gerais sempre no topo. E hoje, um episódio muito especial, temático, Dia das Mulheres. Vai lá, Sassá. Antes da gente iniciar a nossa gravação, agradecer aos nossos patrocinadores, novamente a Biruta, casado no terceiro andar do Mercado Novo. Um beijo, meu Max, deixou pra gente essas maravilhas aqui. A Biruta é um estúdio, né, de criação de uma artista plástica maravilhosa. E também a cervejaria da Confraria Porão, é uma cervejaria de Belo Horizonte, né? Eles nos enviaram essa cerveja American IPA e uma Pilsen. Eu particularmente prefiro Pilsen, mas muito obrigado a todos. Cervejaria Porão, o link deles está na nossa bio, que vai aparecer em algum local. Então, sigam, conheçam, peçam, ela é maravilhosa. Espetáculo. E hoje, para nossa gravação temática do Dia das Mulheres, a gente queria, antes de desejar um feliz Dia das Mulheres ou dar parabéns, a gente entregar flores ou qualquer homenagem, a gente quer usar esse espaço nosso de fala, esse espaço que a gente tem aqui para dar voz a vários causos, a várias histórias, a vários personagens de Minas Gerais, de Belo Horizonte. Então a gente quis trazer, né, o pessoal da Promig, a Prosmig, né, a Cida, que é uma das fundadoras, a Beth, a Zazá, para elas poderem falarem com vocês, gritarem, né, de uma profissão que é muito marginalizada, que é descriminalizada, mas que a gente precisa debater, conversar em todos os aspectos, né? Então, muito obrigado a todos por estarem presentes, por terem aceito. Sejam muito bem-vindas a esse podcast, que é onde a gente recebe numa mesa bem mineira. A gente tem pão de queijo, selaminho, café, cerveja. No final, a gente tem uma cachaçinha. É obrigação de quem pisa aqui nesse podcast tomar uma dose de cachaça. A gente aceita tudo. Não quer tomar café? Ok. No cerveja? Mas a cachaça a gente não abre mão. Então, muito obrigado de novo, de coração. E bem-vindas a esse episódio. Obrigada. Então, primeiro eu queria que vocês apresentassem, contassem um pouquinho sobre vocês, quem que vocês são, para onde vocês vão, o que vocês fazem, a sua história, né? De onde que vocês vieram, qual que é a sua relação com Minas Gerais, com BH, como que vocês chegaram aqui hoje, né? Então, Cida, você que é a presidente que está na frente desse movimento histórico, por favor, tudo bom? Tudo bem, obrigada pela oportunidade nesse dia de 8, né, de março, Dia das Mulheres. A questão do dia 8 das mulheres para trabalhadoras sexuais nem tanto é lembrada, nem pelo movimento feminista, né, que às vezes nos chamam para somar um caldo. Mas esses caldos, nunca quando a gente precisa de direitos, esses espaços nos atendem. Então, assim, não há política pública para trabalhadoras sexuais prostitutas a nível federal, estadual e municipal. Infelizmente, a gente só temos uma política pública, que é a CBO do governo federal, do Ministério do Trabalho. Então, a gente luta por uma regulamentação, a gente luta pelas políticas públicas. Não sequer tem uma casa de acolhimento pós-operatório para trabalhadoras sexuais, não nos inclui em pautas nenhuma feminista, em conselhos nenhum. O preconceito é maior mesmo. E estar aqui hoje com você nesse dia 8 de coração, a gente agradece. E eu sou a Cida Vieira, eu sou do interior também, Sabinópolis. Sabinópolis fica perto da onde? Goiânia. Isso. E aí eu vim para cá nova, então assim, minha família toda lá, vim para cá, tive uma infância toda aqui, estudei aqui em BH, formei, fui no sindicato dos bancários, trabalhei também no Bacen, fui estagiária de lá, tive um estudo a nível de academia, né? Não quis exercer nenhuma dessas profissões. O que me apaixonou mesmo ser trabalhadora sexual e trabalhar com feitiços. Eu não trabalho com sexo. Então, há uma questão de amor é uma coisa e sexo é outra. Então, assim, estar aqui é bem gostoso. Então, eu sou essa pessoa espontânea que responde tudo que quer e que não quer e sem medo de ser feliz. E no dia 8,
além das flores que você faz, eu acho que a gente tem que falar de direitos, empoderamentos, capacitação para pessoas trabalhadoras, porque todas, a maioria, tem um estudo, sim, elas têm uma profissão. O que falta é oportunidade para o Brasil. Aí não é só para a gente, aí é para o Brasil inteiro, né? A falta de emprego, a empreendedorismo, tudo a gente trabalha nessa questão. Então, a gente está aqui de coração e agradeço pelo convite. Eu que agradeço, sim, imensamente pela presença e pela oportunidade de vocês poderem Aí agora só te trazer. falar uma coisa, só teve uma falha aqui. Ixi, Faltou o queijinho mineiro. queijinho, mas tem queijinho aqui. Aqui, ó. Tem queijo aqui do lado, tava meio escondido. Queijinho branco do Cerro, tá? Ah, esse queijo do Cerro é sensacional. Tem queijo aqui mesmo, fica à vontade, viu, Cid? E você, Zazá? Conta pra gente. De onde você é, pra onde que eu vou? Puxa mais um pouco. Chega mais um pouquinho perto do microfone. Eu sou a Zazá, sou trabalhadora sexual, sim. Trabalho nos hotéis até hoje. E eu casei muito cedo, fui mãe muito cedo. Depois não deu certo. Aí, em 1970, eu vim para Belo Horizonte. E você é de onde? Você é da onde? Eu sou de Vitória, Espírito Ah, Santo. entendi. Capixaba. Eu sou capixaba, sou de Vila Velha. É, Da terra Prainha boa. do Convento, ali. Nasci ali, cresci ali. E vim para Belo Horizonte, chegando aqui, né, as dificuldades, trazendo 3 meninas já. E eu tinha umas irmãs que já moravam aqui, mas depois não deu certo, como sempre, né? Então, eu fui procurar o melhor para minhas filhas. E me deparei com uma pessoa que eu não sabia nem aonde que era, como que era. Ela vendo a minha dificuldade, ela falou comigo, se você quiser, eu te levo para um serviço. Falei, eu quero sim. Aí ela me levou, eu fui. E continuo na Guaicurus até hoje. São quantos anos? 1970 que eu cheguei aqui. Entendeu? 50. Maravilha. Então, não tenha nada a reclamar. Lugar de mulher é onde ela quiser. Eu era analfabeta aqui, eu entrei na escola, aprendi, fiz o 1º ano, o 2º ano, no 3º ano eu não quis mais estudar, me arrependo muito por isso. Mas continuo até hoje na Guaicurus, sim. E não tenho arrependimento nenhum. Minha família toda sabe, minhas filhas todas sabem, meus genros tudo sabem, meus netos tudo sabem, entendeu? Não é nada escondido, meus vizinhos sabem, entendeu? Não tem vergonha de me assumir. Sempre me preocupei com o meu futuro, graças a Deus. Contribuí com o INSS, aposentei aos 60 anos. Né? Em 2007, conheci a Prosmig, eu lá nos hotéis trabalhando, a Cida chegou e a gente apanhou um pouquinho de conhecimento e fui para a Prosmig e estou lá até hoje também. E muito obrigado pela oportunidade, por ser hoje o Dia Internacional da Mulher. Como a Cida já mencionou, a fala dela, não preciso falar, né? Mas eu acho que falta muita política pública para os profissionais do sexo. Sabe que é uma profissão como outra qualquer. E é muito Já marginalizada, falei, né? e volto a repetir. Lugar de mulher é onde ela quiser. Exato. Entendeu? A vontade é dela. A vontade é sua, não é de ninguém. Uhum. Agradeço pela oportunidade de estar aqui. Fiquei muito feliz pelo convite. Hoje eu não estou nem aguentando falar, que eu estou com problema de voz. Mas obrigado e feliz Dia Internacional para todas as mulheres, não só de Minas Gerais, mas do mundo, né? Com certeza. Top Muito demais, né? obrigado. Fala muito bonita da Zazá. Exato. Assim, eu vou reforçar toda vez. Muito obrigado de novo pela presença. Eu que agradeço. Quero saber de tudo mais um pouco. E a Beth também. Pode puxar, Mas pode aqui- puxar que ele vai. Então, eu sou Beth, né? Puxa mais, Beth. Aí. Sou Beth, sou psicóloga de formação, sou de Belo Horizonte mesmo, né? Me formei como psicóloga pela PUC e um dos estágios, né, ofertados na época da minha formação, isso em 2014, era na Prosmig, um estágio de Psicologia e Políticas Públicas, né, em que a supervisora era a professora Márcia Mansur, e foi, você pensando assim na Guaicuru, a gente estava conversando sobre isso, né, uma questão que eu acho que tem a ver, né, com a história de Belo Horizonte
e com a história das mulheres de Belo Horizonte, imigrantes do Brasil inteiro, né? Então despertava atenção, né? O trabalho da psicologia, né? Nesse local. Esse acompanhamento, né? Isso. com E as aí fui como trabalhadoras. estagiária e tô lá até hoje. Então, assim, eu formei e continuo, né? No trabalho com a Prosmig, no apoio, né? Às ações, às atividades que a Prosmig faz, né? Direcionadas às trabalhadoras sexuais. E é isso. Estamos lá somando, né? Fortalecendo a luta, porque, como as Zazá e a Cida, né, disseram, quer dizer, o lugar da mulher é onde ela quiser, né? Mas reconhecendo que, assim, tem uma série de questões, né, que atravessam o trabalho sexual, né? E aí a marginalização, igual você falou, o estigma, o preconceito, né? E a questão das políticas públicas mesmo para essas mulheres, né? Então, hoje a gente está lá, tem a oferta, né, uma parceria com a PUC Minas, na oferta de estágio, tanto de acolhimento psicossocial quanto de atendimento psicológico. E eu fui ficando. Então, sou uma pessoa que está ali mediando, né, de certa Entendi. forma, esse contato. O braço direito ali, vamos dizer assim. Não, o braço direito das meninas. Eu tô lá só como apoio. Elas que são as poderosas lá. Entendi. Eu vou querer saber depois, Beto, do seu ponto de vista, como é que foi o período pandêmico, né? A gente vai chegar nessa parte, mas ter também esse olhar não só pelo lado das trabalhadoras, mas como uma pessoa que estava ali para cuidar da saúde mental, né? Que de todo mundo foi abalado, né? Então, assim, vai ser bastante interessante. Sim. Mas eu queria puxar um pouquinho, né? E olha como é que é interessante. Eu percebi, estava escutando atentamente a fala das três, falando justamente sobre políticas públicas para essa profissão, que não existe mesmo, que As trabalhadoras sexuais. exatamente, que é totalmente marginalizado, né, pela sociedade. E uma fala sua que eu queria que a gente pudesse entrar mais um pouquinho sobre essa questão que é dos próprios movimentos feministas, que eles, às vezes, ou, né, você vai ter uma propriedade muito maior para poder falar, eles não enxergam, não participam, não incluem, né, somente quando convém eles. Então, como que é essa relação mesmo com os diversos movimentos, né, essa situação do empoderamento? Então, a Prosmig hoje, a gente conta com parceiros, né, que entendem o nosso trabalho mesmo. Tem aí a PUC, que está à frente também. E a gente trabalha na seguinte questão. A gente participa de alguns projetos. Nós, enquanto instituição, nós empoderamos mulheres para discutir a questão do racismo, da violência doméstica e trabalhar também a questão de mais empoderamento para que elas cobrem do governo, né? É muita pena que a pessoa nos procura só na época política. E aí a pessoa vem pedir Só voto. querendo voto. Uhum. Só querendo montar chapa, só querendo determinado impressionante. nicho. E aí o que acontece? Quando te procura, é com muitas promessas. Aí a gente abre a porta, porque a gente é uma instituição que ela é para qualquer Te apadrinhado, enche né? de esperança. E a gente, assim, é uma instituição que não tem partido. A instituição ela não pode ter partido. Uhum. Ela é apartidária. E regulamentada, a gente tem essa noção política de dever com nossa população. Uhum. Então, a gente trabalha na escuta, como a gente trabalha com as mulheres, e o voto é de cada um. Vota em quem Uhum. quer, como que é essa questão. Então, a gente escuta também os candidatos, as propostas. E, assim, vai fazer quando? E aí, quando chega onde eles vai nos espaços que fala da gente, aí eles não falam. Depois de eleito, eles não falam, Entendi. se calam. Parece Porque que tem prostituta vota. mas parece que tem uma vergonha depois, né? Antes, Tem. para conseguir o voto, tá tudo certo. Aí Vai em tudo depois... quanto é lugar. Inclusive nas Exato. comunidades carentes, público vulnerário, morador em situação de rua, porque a gente tem um projeto também com eles. Uhum. Então, a gente vê essa questão aí. Então, é muito clara para a nossa população pobre, né? Negros, pretos, periferia. A pessoa chega, pede, promete. Na hora de devolver, nada. Então, assim, é uma caixinha bem complicada essa. Mas e esses movimentos feministas que têm já um trabalho mais duradouro, já de mais tempo, que já está mais enraizado na sociedade? Por que eles não abraçam vocês no dia a dia, assim, deles?
Na Entendeu? verdade, muitas feministas dizem que nos apoiam. Mas você chega num gabinete de um deputado feminista e pergunta: você tem uma prostituta que trabalha com você? Uhum. Você tem uma pessoa cis que ela se empodera e ela está empoderada e está trabalhando com algum parlamentar? Já começa por aí. Não tem. Não tem cadeira nenhuma. Entendi. Depois você pergunta: e aí, como que essas mulheres chegam até a gente? Simplesmente elas não chegam, porque há um ciúmes aí, né? Pelo trabalho que a gente exerce. Entendi. As pessoas têm que entender que o trabalho é uma coisa, sexo é outra. Entendi. E depois vem toda aquela questão da cobrança da sociedade. Porque ela vai, se ela apoia a gente, então não perde voto dali. Fica aquele jogo de voto. Então, muitas feministas falam que nos apoiam, mas na verdade não nos apoiam. Quer que a gente entra para encostar um caldo Uhum. do interesse Pra dar o político corpo deles. político, né, pra eles. Exatamente, dessas pessoas, né? Mas às vezes nos convida para engrossar. Mas em momento nenhum dá a voz e dá esses direitos. Então a gente já participou de várias ações, eu participo, Uhum. e hoje em dia eu estou na cobrança. Esse ano eu estou entrando para cobrar. Entendi. Então, você identifica que a solução para esse problema é eleger um representante próprio. Exatamente. Que é dessa maneira que eu vejo. Exatamente. Por isso que você foi candidata uma vez. Eu fui candidata uma vez, não saí. Conta da sua trajetória política e como é que Foi foi. engraçado. Conta pra gente. Eu resolvi sair candidata justamente por causa disso. Uhum. E teve uma vez que eu fui pedir o voto e tinha uma pessoa no próprio hotel, Uhum. no próprio local. E o pessoal começou a assustou e perguntava, né? Ué, mas prostituta, trabalhadora sexual, pode ser candidata? A Ué, desinformação do público com começou por aí. certeza. E aí a gente via que tinha que fazer mais trabalho, que não era só com as meninas, né? Uhum. Seria também com os homens, porque a pessoa acha que prostituta, trabalhadora sexual, não tem direito a nada, nem cidadania, nem Uhum. saúde integral, não tem direito nem a dignidade física, mental. Uhum. Então eu comecei a fazer esse trabalho e vi a necessidade. Quando veio a pandemia, veio a outra preocupação, e já veio o ano eleitoral também. Eu cheguei à conclusão que não poderíamos concorrer sabendo que as nossas amizades, as nossas militâncias estavam passando fome e com os Entendi. locais fechados. Então, eu priorizei a questão de doações. Você foi Então, candidata a deputada federal, né? Foi, Primeiro. E aí, Isso. foi só uma vez. foi. Porque na outra, aí Aí já veio a pandemia. veio a pandemia. Entendi. E aí fechou. E aí eu preferi estar pedindo questões de doação, Entendi. porque muitas pessoas mais velhas não podiam sair, o Covid estava aí. Eu fui uma que peguei, mas não fiquei tão ruim, graças Uhum. a Deus. Então, assim, a gente correu atrás, hotéis fechados, houve preconceito de algum comércio, sim, com o nosso Uhum. movimento, como há também, e depende da gente. Então, assim, a gente correu e conseguiu dar, pelo menos, não damos muita coisa, mas conseguimos manter várias famílias de trabalhadoras sexuais. E agradeço as pessoas que participaram com a gente e doaram para que a gente Uhum. pudesse manter esse público-alvo. Você quer usar o espaço aqui para agradecer alguém? Ou... Porque a gente sempre tá falando aqui das pessoas que poderiam estar ajudando e não ajudam. Sim. Aí, se você quiser agradecer... Mas, no caso, a gente foi muitas pessoas que doaram. Entendi. E a gente teria que fazer uma lista. Uhum. E essas pessoas, assim, é imensa. Então, muitos... Que bom que muita e gente se chegaram, engajou, né? ligaram pra gente, foram até a gente abraçar. Teve roupa para as mulheres. Uhum. Teve a questão de legumes também. Nós tivemos também cestas básicas. Tivemos ajuda para pagar a conta de luz de algumas das meninas, que a Uhum. gente deu prioridade, porque ia ficar no escuro e falta d'água com criança. Então, aquelas que a gente via que tinha mais filhos e morava de aluguel, a gente também teve essa Essa sustentabilidade. sensibilidade, né? Né? A gente teve, Claro. assim, não teve político nenhum envolvido. Se é isso, Ninguém ajudou, Ninguém. de novo, né? ninguém procurou. Mais a gente uma vez, foi com as pernas. Ninguém. Então, assim, é a coragem mesmo. E a Uhum. vontade de estar levando e mostrando que a gente tem essa força, essa garra e consegue fazer naquilo que a gente é bom. E É. ajudando as pessoas para ser ajudado. Eu queria que você falasse agora um pouquinho, então, como que você é uma das fundadoras da Prosmig, né? Como é que ela surgiu? Né? Ela surgiu, como, ela tem quanto tempo, né? Hoje, quantas trabalhadoras fazem parte, né? Como que é o O dia a dia, dia a dia, né? Então, no passado eu trabalhava com prostituição, né? Quando começou isso, aí veio na Afonso Pena o grupo GAPA Minas, que é o Grupo de Apoio à Prevenção HIV.
junto com o Robertinho Chateaubriand. Uhum. E aí, hoje em dia, ele não é fechado, não está aberto por questões... nessa questão Burocráticas. mesmo. Burocrática não é tanto a questão de doação do espaço, entendi. Uhum. de verbas públicas para esse Entendi. espaço. Então, a gente estava na rua, eu trabalho na função final de semana. Então, eu estava na rua e, de repente, passou um grupo de pessoas ofertando insumos, camisinha e falando das ISTs. E me chamou a atenção. Nisso, tinha uma reunião, me interessei, eu fui. Mas eu já trabalhava como estagiária no Bacen. Entendi. E estudava também direito. E nesse meio tempo, eu fui observando as questões e fui. Daí eu gostei. Até perguntei uma época para ele, será que tudo que a gente ouve vai para a prática? Ele falou, depende de você. E dependendo da gente, e aí eu tenho que lembrar uma coisa para todo mundo. A gente trabalha com quem está na ocupação da profissão. A gente não incentiva a prostituição. Uhum. A gente é contra trabalhadoras sexuais. A questão também de manter espaços fechados para essas mulheres, escravatura. A gente não apoia essa questão de tráfico de pessoas, que é uma coisa que a gente tem que saber definir. Uhum. A questão de maiores trabalhadoras sexuais acima de 18 anos. E a gente trabalha também com o empoderamento do poder público. Uhum. Então, assim, muitas vezes as pessoas vão falar, mas vocês levaram o prostituto, estão incentivando a prostituição. Não, a gente trabalha com quem já está no espaço de trabalho. Trabalha gente para tem que trazer levar. direitos e garantias. Exatamente. pra- A gente não está levando essas pessoas para esse espaço. Uhum. Elas já se consestem ali, já é vítima de violência, já tem um preconceito, um racismo fundamental ali. E aí a gente capacita aqueles órgãos para que a gente esteja a par, pelo menos para a pessoa entender do nosso trabalho, essa troca de experiência. Uhum. E a gente tem uma parceria com a Polícia Militar, a gente capacita a Polícia Militar, então a gente tem esse diálogo com o poder público, então a gente leva também esse empoderamento a eles, Uhum. né? Então a gente traz isso. Tem alguns vereadores também que nos procuram, que a gente conversa, dialoga, e aí as pessoas têm que entender também o que é isso, né? Quando as pessoas chegam no poder, ele tem que entender o seguinte, eu não estou fazendo um legislativo para mim e nem para aquele. Pra A gente está todos, né? fazendo a política pública, a gente está no movimento de pessoas vulneráveis, da população. E muita gente chega no poder e acha que aquilo é deles. E, na Uhum. verdade, não é. Mas aí tá. Aí você teve uma campanha que você se interessou. Sim. E aí, como que você criou Aí essa vem- associação? Aí nós fomos conversar na Guaicurus, que é um público maior com as meninas. Trabalhamos a logo, porque na época foi Letícia Barreto. Quando nos que doou. foi? Foi em 2007. 2007. Foi a Está. fundação. Não, Foi o início das 2007 conversas. começamos entendi. a conversar. Quando foi em 2009... Já foi conhecia a assim- Zazá? Não. Quando nós chegamos em 2009, aí nós chegamos na Guaicurus, do grupo GAPA, e a gente subia nos hotéis. E aí a doutora Jaque, na época que estava no GAPA, junto com o Robertinho, o que acontece? Aí começou a conversa, a dialogar. E aí nós conhecemos o Ailton, que é um dono de um hotel. Aí ele nos orientou e levou para esse espaço, que ele era o presidente da RG na época. E ele estava saindo do mandato. Aí passou para o ARG, o Edson Cruz, que nos cede uma sala, que é a pequena sala que hoje a gente vê que precisa de um espaço maior. Que e é a gente... sede de vocês. E Exatamente. até hoje, desde 2007. Isso, aí em 2009 nós começamos a articular. Para fazer um corpo tem que ser com trabalhadoras. Uhum. Então nós subimos para ver qual a pessoa que morava em BH ou até na região, porque para estar numa associação a pessoa não pode sair, vir hoje e sumir. Entendi. Tem a responsabilidade fiscal também nessas Uhum. questões. Então a gente viu o perfil com o jurídico, a gente conversava e aí as pessoas se interessavam. A gente fez uma chapa. E essa chapa, aí a gente não sabia se as mulheres iam procurar a gente, se ia ser aceito pelas mulheres, que a gente faz para as mulheres. Uhum. E a gente resolveu arriscar. E a gente foi para pequenas salas. E no início a gente nem tinha muita coisa, a gente pegava do próprio bolso. Uhum. E aí as pessoas pagavam almoço pra gente, para ficar lá. E depois a gente começou a entender da questão dos projetos. E aí a gente Entendi. precisou de... Aí a RG nos chamou e falou, vocês precisam de regulamentar a instituição. Regulamentar no sentido de CNPJ e ter... Aí a gente foi trabalhar essa questão. E para cada órgão há um tempo de carência, Entendi. Uhum. né? Então hoje a gente já tem essa carência e nós agora estamos tentando os conselhos.
Porque, para quem não sabe, os conselhos que se tem hoje são de pessoas que dificilmente trocam. Então, são uma sai ou duas. Você Então, tá falando pessoas desses conselhos municipais, essas municipais, coisas? estaduais. Entendi. Até porque nós perdemos as políticas passadas, então agora é que está reagindo. Então, alguns conselhos estão voltando. E no conselho que a gente via, era muito nessa questão da pessoa ser hierárquica. Né? Nunca sair. Entendi. Era pessoas que não entendem o trabalho sexual, então não dava como entrar. E hoje em dia a gente já consegue, com um outro grupo, estar em algum conselho, e a gente é pouca. Então a gente tem que lutar e trazer nossas colegas para estar com a gente, Entendi. nossa militância. E aí, como é que é? Vocês conseguiram a sala, conseguiram formar um corpo. Aí e foi hoje, de doação, é, computador, tudo. E aí hoje são quantas? Como é que é a estrutura de vocês? Nossa estrutura continua pequena. E Pequena. avançando, a gente tem uma parceria com o Shopping Uai, de frente à rodoviária, que nós temos 3 salas, inclusive uma de sala de aula. Sala de aula? Porque teve a pandemia também. A gente levou o EJA, né? É um desejo que foi o shopping. A gente começou a fazer isso. Legal. E aí a gente teve a Copa do Mundo, que foi as aulas do idioma para as trabalhadoras. Então a gente levou, então A Copa do Mundo precisava de 2014, né? Que a Copa foi aqui no Brasil. Uhum. Então precisava do diálogo, né, do idioma para trabalhar a linguagem com imigrantes. Então ninguém sabia, então tivemos professores voluntários e nós conseguimos fazer essas aulas. Aí o shopping é um grande parceiro nosso. A gente precisa de sala, a gente já tem essa sala. A gente está mobilizando, inclusive é uma sala cedida para a PUC fazer o seu trabalho de psicologia, que hoje a saúde mental atacou muito devido à pandemia. Muitas perderam, né, clientes que faleceram. Então, assim, o movimento está ruim, principalmente na quaresma, que a gente também respeita. Então, a gente leva uma solidariedade de informação a elas. É onde, Beth, você faz o atendimento? É lá no UAI, né, nesse... Na verdade, tem nessa parceria com a PUC, né? Tem um grupo de psicólogos em formação no final do curso que atende as trabalhadoras. Na Prosmig, a gente acolhe as trabalhadoras e as que demandam, né, atendimento psicológico, um acolhimento psicossocial. A gente faz esse acolhimento ali e encaminha para o atendimento. Entendi. Né? E aí, a Cida acabou de falar um pouquinho sobre a pandemia. Como que foi encarar a pandemia, né, para as trabalhadoras, né? Porque teve a situação que clientes faleceram, mas eu quero saber o contexto geral, como é que foi esse panorama, né? Eu acho que foi um grande desafio para a Prosmig, né, Cida? Considerando que teve fechamento, né, gente, do comércio local, dos hotéis também. Então, assim, algumas a maioria das trabalhadoras, né, tiveram dificuldade de voltar para suas casas, porque pensa assim que a maior parte são migrantes, né, tanto do interior de Minas Gerais quanto de outros estados. Então, a gente percebe que ali tem mulheres do Brasil inteiro, né? Com concentração, talvez, em São Paulo e Rio. A gente, inclusive, assim, tem uma pesquisa que a gente fez em 2016, né? Que aponta isso e a gente está tentando refazer um diagnóstico agora, né? Socioeconômico, né? Para poder tá trazendo esses dados, atualizando esses dados, inclusive considerando a pandemia, né? E aí, o que aconteceu nessa época? Fechou, então, inclusive, a sede da Prosmig estava fechada, né, Cida? E a sede aonde? Isso não... Na rua Guaicurus 648, fundo de estacionamento. Isso. Ah, beleza. E aí, com a instituição fechada, porque o estacionamento fechou, então não tinha acesso à instituição, né? Então, as meninas conseguiram um ponto de apoio num outro estacionamento um pouco mais abaixo, né? E se mobilizaram para poder estar dando o mínimo, né, gente, de suporte para as trabalhadoras. Fizeram uma rede mesmo de apoio. Aí, nesse sentido, né, a gente tentou auxiliar elas, né, no mesmo virtualmente, né, na questão do auxílio emergencial, do auxílio, né, para cestas básicas da Prefeitura de Belo Horizonte. Então, essas questões, e acolhendo ali da forma que a gente podia. O estágio da PUC, né, ele aconteceu nessa época e foi também virtual. E todo mundo naquela coisa, né, de se estruturar. Porque poder... foi novo para todo mundo, né? A realidade foi assim, ninguém imaginava como que seria a pandemia. Da forma que foi. A forma que foi, o tempo que foi, eu lembro, né, Bernardo? Que quando começou, a Belo Horizonte começou a fechar mais ou menos, foi próximo
da agora. Vai fazer, Março, vai fazer 2 anos agora. 3, né? Foi mais ou menos em março que foi decretado aqui em Belo Horizonte, dia 20, o fechamento das atividades. Eu imaginava que a gente ia voltar em agosto do mesmo ano, não que a gente ia ficar 2 anos com todo mundo. Então, assim, ninguém tinha preparado estrutura. Né? Eu sofri muito na pandemia também, com questão da saúde mental, então... Todos nós, assim, é difícil. Foi realmente um baque muito forte. E ainda não acabou, né? Que ainda tem algumas coisas E as sequelas, até hoje a gente tem as sequelas Tem daquela... as sequelas e tem gente que ainda pega o vírus ainda, né? Ainda tem Total. O importante agora é que tenha vacina, né, gente? Uhum. Embora tenha toda essa questão em cima da vacina, né? Então, as pessoas brincando com a questão, né, da vacina, inclusive. Então, assim, eu acho que... Mas é super importante, né? A gente se vacinar e pensar que a vacina é uma forma de estar se prevenindo, né? Contra o vírus, se fortalecendo contra o vírus, que ele ainda está aí, né? Uhum. E aí, eu acho que é isso. Na questão, pensando na pandemia, né? Então, assim, a Prosmig se estruturou, foi buscando parcerias, então, Hoje de diversas formas. são quantos trabalhadores que estão na Prosmig? São quantas associadas que existem lá? Hoje nós temos, que a gente faz também essas fichas, né? E temos estagiária que faz. A gente não passa para as pessoas, que é motivo de confiança. Para a gente justamente ter uma política pública nesse sentido. Ali hoje a gente já deve estar com umas 7.200 fichas. 7.200 fichas. Na área Isso da do Guaicurus. estado afora. Não, isso é dentro da Guaicurus. Só ali. Só ali. Aí nós temos as boates, as casas, as ruas. E aí, Todas se você mapeadas. for passar para os estados, aí você pode multiplicar isso em milhões. Que aí nós estamos falando de estado, de 856 municípios. E aí, Então, dessa sim. questão. E é muito, assim, realmente, as políticas públicas não vê essa... É tratado como bem marginalizado, né? Não é visto. São 7.000 trabalhadoras que... E eu quero que você fale da regulamentação, né? Porque eu vi que vocês lutam para uma regulamentação, para uma busca de direitos, para uma... E aí, eu quero não só que você fale sobre a regulamentação, mas dos problemas enfrentados por brigar por ela. Porque é um trabalho personalíssimo, né? Falando um pouco do jurídico aqui na minha formação, que envolve com a disposição e tudo mais. Então, assim, é um assunto delicado até mesmo jurídico. Então, eu quero que você traça não só as dificuldades enfrentados por questões que a gente sabe de, talvez, religião, né? Vamos colocar assim, que as pessoas, né, alguns governantes, alguns políticos, alguns vedam até mesmo a discussão disso, por causa da pauta moral, né? Que Do segundo corpo ele... da mulher, né? A exatamente. pauta moral em cima do corpo da mulher. A pauta moral do corpo do outro, da família do outro, né? Mas eu quero que traz também como a questão da regulamentação, o que vocês buscam, né? O que vocês lutam para se assegurar, sabe? Então, hoje a gente, com essa política do Ministério do Trabalho, que antes era vadiagem. Então, a polícia chegava, te prendia, te extorquia, te batia, né? Aí, a partir disso, nós começamos um movimento que não foi eu na época, foi Gabriela Leite, que começou, que trabalhava nos hotéis. Hoje, como que é vista? Hoje tem alguma lei que criminaliza, descriminaliza? Tem alguma situação a respeito, né? Como que a polícia age hoje? Então, se nós for falar de leis, aí nós temos que pensar 2 questões. Código de Palermas, porque hoje está em cima do Código de Palermas, que é um código bem antigo, né? Que trata até a questão de tráfico de pessoas. Então, não se dá direito sequer da trabalhadora sexual de sair e vir fora do Brasil. Porque se for pega, eu acho que aí é para todo mundo, que a gente tem que entender também da legislação fora do Brasil, no contexto de trabalho sexual, porque muitas vezes a pessoa vai, porque quem vai mesmo, trabalhadora, já vai com amigas de estar lá, ou essa pessoa conhece um espaço. Aí a gente não pode falar que é tráfico. Agora, se você vai sem conhecer o espaço, sabendo que era de uma coisa e for para outra, aí seria o desvio de função, aí a gente está enganando o outro. Aí a gente pode levar nesse sentido, que é o que acontece com várias pessoas que vão para fora do Brasil. Em Belo Horizonte hoje tem muita situação envolvendo tráfico de pessoas? Olha, hoje em dia a gente até faz parte do conselho do Comitrate, sabe? A Prosmig.
Nesse sentido, com as trabalhadoras, não. O que tem muito é o trabalho escravo nas lavouras, na carvoeira, até envolvendo No interior, então, de adolescente. Minas, ainda há muito trabalho Isso. escravo Isso, sexual. envolvendo tudo isso aí, fora também de Minas. Então, nesse sentido, a gente, como regulamenta a questão da acima de 18 anos, aquela pessoa que a gente vê, que a gente tenta orientar, que aí vai pela BR com os caminhoneiros, é orientar. Eu acho que falta campanhas publicitárias de governo nesse sentido, de adolescentes em BRs, né? Uhum. Casa de caminhoneiro, em boates. Então, aí vem aqui a questão. Alguém quer botar a cara para fazer um trabalho grande desse e perigoso? Uhum. A PF que deveria estar fazendo esse trabalho. Não houve campanha, não há campanha nem de ISTs há um tempo atrás. Então tem que voltar essas campanhas, tem que refazer todo esse aparato, seja ela qual legislativo que for. Então a gente tem que trabalhar município, estado e governo federal Uhum. para que solte uma campanha. E a melhor campanha é aquela visual, aquela falada, né? Porque a pessoa pode estar lá, mas tem alguém falando, então ela escuta. Pode não saber ler, mas tem alguém falando, ela escuta, ela vai entender. Então, falta campanhas publicitárias hoje em dia para trabalhar essas questões. E a gente desse Código de Palermas, né? Então, trabalhando esse tema, a regulamentação ia ajudar nesse sentido. Uhum. Porque hoje em dia tem ocupação. Eu posso ficar, eu e mais uma amiga. Não tem problema. A partir do momento que eu levo pessoas para outro lugar, já é crime. Então, a pessoa já pode ser presa. Na Nessa verdade, lei do assim, Código a Penal. prostituição não é crime no Brasil, mas todo o entorno dela Uhum. acaba sendo, né? A exploração. Então isso acaba O aliciamento envolvendo uma favorecer a estigmatização. prostituição, ter casos de prostituição, né? Aham. O fianismo. Então, são várias questões que estão ali no entorno que acaba sendo crime. Entendi. E aí, com isso, por exemplo, duas trabalhadoras sexuais, né? Cida e Zazá, se elas quiserem se unir e elas trabalharem em casa, é como se fosse uma associação. É como se fosse uma formação de quadrilha, vamos dizer assim. Exatamente. Uai, Mas aí... É verdade. Entendi. Aí tem essa E aí, questão, a lei antiga. exatamente. E aí, assim, desculpa, porque eu sou leigo mesmo, mas hoje, por exemplo, essas casas noturnas que existem, né? Até próprio. Como que funciona essa realidade? Assim, o poder público, a polícia, faz uma vista grossa porque acontece, ou porque ou tem alguma coisa errada? Porque, assim, por exemplo, você vai numa casa dessas, você combina com uma trabalhadora, aí você tem que pagar pra casa pra retirar. Então, assim, Então, a pelo que eu tô lei... entendendo, a casa que tá fazendo a intermediação ali. Então, por isso que a gente fala que a lei tem que ser regulamentada, que a partir da a regulamentação... casa pode fazer isso? Aí vai ter todo um aparato de uma fiscalização. Aí poderia fiscalizar. Mas hoje em dia, com essa vista grossa, é porque nós precisamos de espaço. Então a gente diz para o poder público. Então, se vai fechar, a gente vai para sua casa? Uhum. Entendi. Nesse sentido. Então, precisa de trabalhar. Quem vai manter? O governo vai manter toda Quem vai a dar família? proteção também, Na né? verdade, a Porque- regulamentação vem pensando nisso, né? Da questão dos direitos trabalhistas e, para além disso, dessa fiscalização que deveria ser feita pelo Estado, E aí né? se tira... E o apoio também e suporte, né, Tem um gente? abuso também, de certo modo, de algumas casas ou hotéis e tudo Sim. mais. A trabalhadora. Isso, acaba favorecendo a... É o machismo em cima também. Exatamente. Então, para ir regulamentar, O machismo é muito grande presente entre as trabalhadoras, entre as pessoas que... talvez Como que é no visto espaço. o machismo, né, em relação... Alguns É isso. espaços, sim. Mas a questão, quando se fala em trabalho sexual, aí, na verdade, não tem esse machismo, porque se o homem vai lá, a mulher acaba dominando ele. Então, ele vira submisso. E aí você vai falar para o seu Muitos colega homens que você vai... procuram lá o livro, né? Porque o Guaicurus, a voz das putas. Eu comecei a dar uma lida nele. Eu achei até o tópico, 16 tópicos aqui, né? Fantástico. E aí eu vi um dos tópicos falando que realmente que a maioria dos homens procuram para serem submissos ou para realizar em fetiches que não fazem em casa. Porque no livro também fala que 85% que procuram são casados, são noivos, namoram. Sim. Então, assim, eles procuram para poder fazer algo que eles têm vontade, que é
que é uma orientação deles e que eles Às vezes têm tem vergonha justamente. Isso aí da serve pra gente parceira. entender assim, o tabu que ainda tem Exatamente. no sexo hoje, né, gente? Na questão que a gente fala da sexualidade, nem só sexo. Da sexualidade hoje na maioria das pessoas, né? Exatamente. Então, quando ele vai lá, acaba o machismo porque ele transfere essa... Fantasia. Exato, não é? É porque se você pensar assim, eu casei por amor. Mas às vezes a pessoa não está apta a relacionar certo tipo de sexo com aquela pessoa, a pessoa não aceita. Então existe a pessoa que vai trabalhar essa parte sexual. Uhum. Então a sexualidade ela é trabalhada dessa forma por nós. Então tem toda uma técnica. Então não adianta você amar, não consegue amar de duas formas, né? Então às vezes o amor fala mais alto. E não é dizer que só os homens não. Aí você também se engana porque as mulheres também, nós temos os garotos de programa, então nós temos que falar dos direitos iguais também, que Sim, muitas sim. também têm fantasias e também procuram alguns garotos de programa, tanto é que tem site. Uhum. Então a gente trabalha essa fantasia, daquele relaxamento. Eu não posso dessa forma, alguma coisa me preocupa, não aceito, então... E muitas vezes vai para conversar mesmo, né, para sexo. É para soltar besteira, falar besteira, que acho que em casa o pessoal vai criticá-lo. Então ele quer falar muita besteira, não quer falar em casa, quer ter um vínculo familiar assim, hierárquico, que a família pôs ali aquela moral Que a sociedade também. impõe, né? Cidadão E de aí bem, chega gente. lá e Porque fala as abobrinhas que quiser a falar. família, né? gente A faz isso. sociedade, É, a os família morais, os bons tradicional, costumes. ela sempre exigiu que a pessoa, né, o homem, E é que Hoje, mais aquela nos lamenta. com conduta que seja aquele forte, poderoso, que não pode compartilhar um sentimento, que não pode compartilhar um desejo, Ou falar né? Ou às falar vezes, de algo, e aí fica reprimido, não é? Mas muitas das vezes Fala perto do também, o microfone, cliente, Zazá. muitas das vezes também a pessoa vai lá e nem sexo ele pratica. Uhum. Ele passa, vê os meninos, se interessa por um, pergunta quanto que é o programa e entra e fala, eu posso ficar aqui um pouquinho conversando com você? Então, ele entra para dar 40, 50 reais, ele, mas se eu passar um pouquinho, mas eu te dou. Aí ele pergunta, ele mesmo pergunta, quanto Ele que quer é ter a um sua momento de diária? escuta, né? Quanto que é a sua diária? A gente fala, então tá, vou pagar a sua diária, pago o seu almoço. A gente pode pedir, e eu peço para você, e eu posso ficar aqui com você o dia inteiro? Aí a gente combina com ele, ele paga, nem sexo ele quer. Aí ele fica Porque falando da vida dele. Aí fala da vida dele, fala da esposa fala da dele. esposa, fala da filha, fala do filho, fala do vizinho. E muitas das vezes ele nem quer sexo. Entendi. Aí essa pessoa acaba ficando Amigas. próxima. Aham. Ele pega um vínculo comigo. Entendi. Aí ele não vem todo dia. Mas ele vai lá, por exemplo, ele vai na Uma vez por terça-feira. semana, 15. Na terça-feira. Aí ele fala assim: ó, se der, eu venho na sexta. Se eu não vir na sexta, eu venho pra segunda. Entendeu? Porque o final de semana ele tem a família dele lá, Uhum. né? E vai criando aquele vínculo. Muitas das vezes ele não vai lá caçar sexo. Ele vai lá pra ver, porque tem muita menina bonita. Mas lá na Guaicurus é assim: é de 18,5 até 70 anos. Tem mulher. Uhum. Então Entendi. tem mulher para Pra todos os gostos. Uhum. Tem bonita, tem feia, tem maravilhosa, tem educada, tem sem educação. E assim vai levando, entendeu? Tem as Uhum. meninas que você vê ela, São mais de acredita. 7 mil, né? você não acredita que ela é uma profissional de sexo. São educadas, são simples. Pede por favor. Ela chega lá no preservativo. Lá, tem preservativo? Tem sim, filha. Tem álcool? Não tem, hoje não tem, não, mas dá para chegar. Álcool em Muito gel, obrigada. tá, O gente? álcool em gel que é para elas usar, né? Uhum. Depois da epidemia. E são meninas educadíssimas, carinhosas, sabe? Uhum. Eu acho que representa a diversidade, né? Diversidade, Zazá? justamente. E quando a Zazá traz essa questão do sexo, gente, né? Que não vai lá pro sexo, é porque a sexualidade nossa, ela É o não tá, psicólogo. ela não tá Acaba que ligada é uma só ao psicóloga sexo, informal. né? Envolve Uhum. a gente enquanto É. indivíduo, envolve várias questões, né? Então é isso, a pessoa vai lá, às vezes, para trazer questões que dizem da sexualidade dela. E Uhum. encontram, né, nas mulheres, né? Uma acolhida, e aí vão estar ali para poder estar conversando e, de certa forma, trazendo essas Uhum. questões. Vira uma psicóloga informal.
de certo modo, acaba que, né, assim, eu sei que falar isso é uma psicóloga, mas é porque, claro, é porque às vezes... Não deixa de ser uma escuta da parte não das tem uma mulheres. escuta delas, é porque também a Exatamente. maioria da geração de homens, né, não querem fazer uma terapia ou não Sim. querem fazer algo e utilizam desses momentos para Exatamente. poder Tem todo, fazer essa liberação, exatamente, né, tem todo um tabu. de algo reprimido. Tem todo um tabu, eu acho que na nossa sociedade, né, em relação à nossa sexualidade, né? E aí, quando você pensa na questão ainda masculina, né, na questão do homem, ainda isso... Como é que o homem vai trazer algumas questões ali, falar com a esposa, por exemplo, sabe? Que ele não se sente... Infelizmente, ele não se sente confortável de falar com a esposa. Áreas erógenas do corpo dele. Por exemplo, aí... Sem parecer pra ela que ele... Isso. Como uma trabalhadora sexual, como uma prostituta. Tem e aí ele outra orientação pode fazer sexual. tudo, não pode? Então, e teoricamente não é isso que acontece, né? Se às vezes as trabalhadoras lá nem sempre... Né? Tem também né? As questões de cada um. Tudo tem um limite, Isso. né? Exatamente. A gente falou aqui de problemas mais gerais, assim. Políticas públicas que afetariam ou todas as trabalhadoras do Brasil, ou de Minas, ou de Belo Horizonte inteira. Mas vamos falar da Guaicuruçá, assim. O que é o problema mais recorrente que acontece ali? Ou não tem só um problema, são vários? Porque vocês estão ali, a sede é ali, então eu imagino que vocês vivam aquela realidade ali com muita intensidade, né? Então, o que é o X da questão ali, daquele entroncamento Guaicuruçá com São Paulo? Não, e não só isso, né? E o que aquela região tem de especial? Sabe? O que ela diferencia de tudo? Sabe? As avós têm 50 anos lá, né? Tá lá. Então, Conhecimento, né? Que você acostuma com o lugar, acostuma com as pessoas. A gente apega uma pessoa, uma menina que vem lá do Maranhão pra cá, entendeu? Não tem família, não tem amigo, não tem ninguém. E ela chega lá na associação, ela é acolhida. Ela chega lá, minha cabeça está doendo. Sua cabeça está doendo. Quantos dias que está doendo? Então, vou te levar no posto para ver por que sua cabeça está doendo. Eu não digo nem da associação também, né? A associação também está localizada lá, mas eu estou falando do porquê da Guaicuruçá, né? Por que a Guaicuruçá tem essa atmosfera? Porque ali foi um ponto histórico, né? Quando começou, é engraçado, porque se você olhar no passado, as histórias, era um mercado, era Lagoinha, né? Mercado da Lagoinha. Era caminhoneiros, e quando chega a prostituição é sempre caminhoneiro, igreja e a prostituta. Então ali, aqueles Você fala hotéis... assim, quando vai fundando a cidade, seria isso. Exatamente. Aqueles hotéis ali era ponto de caminhoneiro. Entendi. Aí começou, aí veio a prostituta. Aí nesse contexto os caminhoneiros vão e as mulheres começam a alugar os quartos. Por quê? Os caminhoneiros vai e volta, então há um movimento de trabalho sexual. Após isso aí, vem a questão do hotel. Então vira um histórico, que no Brasil, no mundo, o único local de prostituição daquela forma é em Belo Horizonte, Minas Gerais. Então ali se passou a Ilha do Furacão. Ali se tem Qual a as importância histórias. da Ilha do Furacão? A questão da Ailda pelas histórias, como ela chegou ali, né? Inclusive, depois a gente acompanhou outros históricos que foi feito fora do Brasil antes dela morrer. A gente viu as reportagens. Aí começa o trabalho das mulheres lutando pelo aquele espaço do passado. E é diferente que também tinha a casa de shows ali, que grandes prefeitos iam. Entendi. Era uma casa de dança. Como é que é o nome? da casa? Era Montanhês Dança. Montanhês Dança? Montanhês Dance. Montanhês Dance. É. Você falou que lá que era Guaicuruçá, frequentado pelos políticos da época. Então ali era um lugar Os intelectuais normal. da época iam, né? Entendi. Sim, é um lugar cultural. Entendi. Então a gente quer voltar a formar esse lado cultural com o museu, trazendo essas histórias no local de acolhimento dessas mulheres no casarão. Entendi. Entendeu? Então ali é o ponto focal de ter um estudo voltado a essas questões antigas, de museu, museologia. Então, trazer todo o patrimônio histórico, resgatar essas histórias, aqueles prédios, né, que são históricos, tombados, as fachadas deles, e reviver também as tintas antigas que eram feitas. Então, se você construir isso aí, trazendo essa construção do patrimônio anterior, eu acho que
Belo Horizonte, com certeza, vai ganhar e muito. Entendi. Com fachadas, com as cores originais que eram, como se trabalhava isso. Isso realmente vai virar uma história do que mais é. E valorização do espaço daquela Guaicurus. E, consequentemente, das precisando. mulheres, né? Não passar por um processo de gentrificação, né, Cida? Como já teve, né? Sim. Algumas tentativas e que já aconteceram em outras cidades. Quer dizer, você literalmente destrói. Você né, perde a tudo. essência, né, a vocação que tem, que nem você assume. Ali a Guaicurus é um espaço único que não existe no Brasil. Até mesmo na sua criação, na sua formação, ela vem, né, desse contexto de Belo Horizonte estava sendo construída, era uma parada de caminhoneiro. Tinha um mercado, né, de secos molhados. Depois exato. criou o e aí- SEASA, né, eles passaram para lá. Mas tudo que chegava de todo o interior mineiro era ali na Guaicurus. E aí veio a rodoviária Veio também, a rodoviária depois. E aí estimula também tudo o isso. espaço. Pensa no que é comércio cultura. local. Cultura circula ali, gente, o tempo todo. Tudo. A economia circula ali. Tanto é, se você olhar os impostos, os maiores impostos são cobrados ali. Uhum. Então, ali circula um meio em espécie, meio corrente, muito grande. Então, ali nós temos uma área que ela é disputadíssima. Não parecendo, mas eu acho que se nós resgatar Eu esse vou pegar um patrimônio, pedacinho com desse aqui que todas eu gosto. essas questões Uhum. do patrimônio material, histórico, eu acho que o museu ia ganhar muitas histórias e o Brasil, em BH, ia ganhar muito, Uhum. ia ser um ponto Isso aqui é turístico bom, não quer para até os cinemas, que era igual antigamente, com carros, a gente conseguiria colocar ali. Entendi. Então, Bacana seria demais. muita coisa que ia entrar ali, inovadora para a cidade, Uhum. nesse ganho desse perfil. Entendi. E construído pelas mãos das mulheres prostitutas. Porque esse preconceito todo em cima da gente. Entendi. Mas aí, beleza, a gente falou da história, que eu também não conhecia. Pra mim, era só a rodoviária que tinha feito essa aglomeração de pessoas ali. Mas eu não sabia do mercado dos Ele caminhoneiros. começa com o mercado. Você nunca viu falar do restaurante escotelário que Não, tinha lá? não. Como é que é? Era Conta pra Caetés gente. com Paraná. Aham, Sempre as mulheres também trabalhou lá na rua. entendi. O escotelário até terminou, acabou. Uhum. Mas o centro de Belo Horizonte em si tinha muita coisa, Uhum. entendeu? Aí quando surgiu a SEASA, lá na BR, é que aí ficou mesmo os hotéis de Uhum. prostituição. E nunca parou. Entendi. E aí, ficou faltando a gente falar dos problemas que vocês enfrentam diariamente ali naquele local. Problema: segurança pública. Uhum. Para você começar a fazer um ponto de política pública, você precisa de estatística. Tá, mas além do segurança pública, eu quero que você me fale qual que é o problema mesmo. É assalto, que tem muito ali na região? É tráfico? É violência de gênero? É um preconceito contra o profissional, a profissional que está ali, né? É uma certa agressão pela profissão, uma discriminação, um atentado, né? Algum grupo extremista ou alguma coisa que faz, atenta contra a dignidade das trabalhadoras. Qual que é, além, assim, do poder público falar, mas é o quê? Ah, não, ali, infelizmente, é muito relacionado ao consumo de drogas, e isso faz uma ponte. Na verdade, é o preconceito da sociedade. Então, é o que eu ia falar. Para a gente falar dessa questão do problema, a gente tinha que de perguntar à segurança pública a questão do REDS, porque ele daria a nossa resposta. Porque isso não nos amplia ainda, e não chegou para a gente. Então, o REDS, ele tem que nos ampliar, porque aí, através dessa questão, a gente consegue trazer a problematização desse espaço. Enquanto não tiver essa questão desenvolvida, e vou te Entendi. dizer, não tem como, porque a gente tem problema com preconceito da sociedade, a gente tem um machismo que passa por ali, pela sociedade. Nós tentamos quebrar isso até com os pontos de ônibus vindo, para as pessoas verem que ali, antigamente, podia nem passar. Então, hoje as muito pessoas machismo. passam. Agora, para poder transitar pessoas de passagem, isso que você está dizendo. né? Exatamente. E quebrou-se essa questão aí. Há muito machismo entre as trabalhadoras, entre elas? Vocês sentem que há um preconceito entre elas ou algum outro sentimento? Na verdade, não. O que acontece? Todo campo de trabalho há disputa. Não existe, né,
de um Isso que eu ia perguntar também. Machismo, eu acho que na verdade com os clientes, né? Pode até ter. Não só com os clientes, mas, enfim, de uma situação que elas observam. Sim, sim. E é isso que eu ia perguntar também. Há uma disputa, né, por mais que tenha hotéis lá, como que é essa relação de uma profissional com a outra, de uma trabalhadora com a outra? Devido ao espaço transitar muitos homens por dia, o que acontece? Nesse sentido aí, essa disputa de trabalho tem em todo local. Então, como tem muitos clientes, às vezes a disputa veio até igual, porque quando uma porta está aberta, o cliente passa, não viu aquela, pega a outra. Então, tem muitas mulheres que costumam ter seus clientes ainda, mantém essa clientela fiéis do passado e do presente. Então, a pessoa acostuma com aquela pessoa e toda vez acaba enxergando essa pessoa mesmo. Uhum. Entendeu? Então, a gente tem. Agora, a questão do machismo, o homem. Quando ele chega lá dentro, alguns até tentam agredir, mas infelizmente não conseguem. Eles têm a segurança dentro do hotel. As próprias meninas, nós implantamos o botão de pânico, porque alguns hotéis já têm. Porque quando se tem uma violência lá dentro do quarto, aperta o botão e aí, de repente, isso tem que funcionar. Isso é uma cobrança que a gente faz dos hotéis, que é a segurança de todas. Então, assim, o machismo vai ter em todo lugar. Todo lugar. Infelizmente, nós vamos lidar com isso todo dia, toda hora. E a gente tenta lidar da melhor forma, na escuta. É a mesma que a gente passa para elas. Na escuta, se você vê que não dá certo, chama o segurança. Na escuta e na denúncia, né, Cida? Quando tem a questão das agressões, né? A gente não pode deixar passar esse batido, pensando que hoje, né, enquanto Dia Internacional da Mulher, e pensando na questão das violências que as mulheres, né, sofrem cotidianamente, nós mulheres sofremos cotidianamente, né? E pensando nas questões interseccionais, né, que aí você pensa, 70% das trabalhadoras, né, sexuais da Guaicurus se autodeclaram pardas e negras. Então, assim, quando a gente pensa, né, na questão da intersecção, o que acontece? A violência, ela vai só aumentando, né? Então, se é uma mulher negra, a violência está maior ali. Se é uma mulher negra e trans, maior a violência. Então, assim, tem todos esses fatores que contribuem. Então, eu acho que é tanto assim, na escuta e denúncia, né? Então, racismo é crime, a violência contra as mulheres, né? Ela tem que ser denunciada, não é uma coisa de ninguém mete a colher, né? Tem que chegar e denunciar mesmo, né? A gente está atento e fazer nosso papel enquanto cidadãos. Claro. Ô Cida, você mencionou a questão do REDS, né? Então, você identifica que para a gente encontrar o problema principal ali, teria que a polícia, em conjunto com a polícia militar, fazer uma estatística das ocorrências que acontecem ali. Seria isso? Sim, Entendi. por quê? Enquanto mulher, ele vai julgar nós, trabalhadora sexual, em todos os planos de Todos mulheres. os crimes contra a mulher. Porque a política pública nos entende assim, mulher, tem englobado. Não é verdade, porque nós somos mulher, mas para além disso, nós somos trabalhadora. E a violência, tudo acontece no meu local de trabalho. Fora dali em casa, eu vou ter uma outra violência que eu vou ser assistida, porque já tem uma lei. Que é a violência doméstica. Exatamente. Maria E que da não nos atende nesse sentido, Porque você não tá em casa, você tá trabalhando. E vou te contar, porque eu já acompanhei um caso de um casado, a mulher era trabalhadora sexual, ele agrediu, foi para a delegacia. Chegando à delegacia, o cara simplesmente foi olhar da ficha dele, não tinha nada. Ele alegou que ela era garota de programa e já sabia porque é casada. Simplesmente ela estava machucada. Liberou ele porque não tinha ocorrência nenhuma antecipada. Então, também, até um preconceito que a gente dá capacitação e chama a atenção dos órgãos nesse sentido. Entendi. Então, a gente está atento a várias coisas. Então, nesse sentido, as denúncias das meninas que trazem para a gente se junta, analisa o problema, a gente encaminha para as pessoas adequadas. Então, para ter essas parcerias. Então, também tem que se pensar nesse sentido também. De criar uma estatística para Sim. poder saber Que a qual Lei o problema combater, né? Exatamente, porque a Lei Maria da Penha ela não atende prostitutas, infelizmente. E olha que a gente bate nisso direto. Entendi. Entendeu? Entendi. E Então, complicado. olha aí, a Lei Maria da Penha não atende uma prostituta se ela for agredida. Sim, Tá não vendo? só no Eu não trabalho, sabia, se não. for Eu não casado. sabia disso. Isso é absurdo. Pra- Violência doméstica. Violência doméstica. Para as questões, né, que tem que ter relação Relação íntima, conjugal, né? íntimas, então. Entendi. E nesse caso a pessoa é conjugal, depende de quem vai receber, se pode ser casado ou não, não coloca, porque ela era garota de programa. Entendi.
Na verdade, talvez tenha uma negligência mesmo, né, gente? Até considerando, assim, o fato de uma prostituta, né, tá ali e o trabalho dela envolver o sexo, e aí, assim, envolve várias questões, né? Tipo assim, por exemplo, numa situação de estupro. Ah, foi, mas ela tá lá, o cara tá pagando, o sexo foi... Não foi. Pode acontecer uma mulher situação- casada, ela pode ser estuprada, não pode? Sim, Exato. Porque o sexo, ele não tem que ser consensual. claro. Uhum. Então, assim, aí acontece isso também, às vezes, num local de trabalho. Então, assim, são várias questões e que têm que ser, né, discutidas e pensadas, porque elas estão ali e acabam, quando eu falo de negligenciada, é justamente porque não tem estatística que vai apontar isso, né? Uhum. Como mesmo tendo, né, formas de estar reverenciando, né, várias questões em relação às mulheres trans, por exemplo, elas não aparecem, porque na hora ali de fazer a ocorrência, em N situações, acabam sendo, de alguma forma, negligenciadas, entendeu? Entendi. Então não mostra o que é. O Brasil é o país que mais mata mulheres trans no mundo. São quantas, hoje, trabalhadoras trans? Você tem esse número? Os hotéis hoje têm 6, né? Se for trabalhar na Guaicuru, se você contar ali, a gente passa por um perplexo de umas 500 trans. Que hotéis. trabalham ali naquela região. Isso, que passa por ali, porque elas também elas ficam ali à noite, na rua, Entendi. e não só dentro dos hotéis. Então, Uhum. esse número é pequeno porque o número de hotel é pequeno e as pessoas ali são menos. Uhum. E no caso das trabalhadoras, né, das mulheres, trabalhadoras sexuais que são mulheres trans, tem um outro agravante, que aí você fala assim, pela falta, né, de apoio, pela invisibilidade social mesmo, gente. Uhum. Infelizmente, né? Vamos falar assim, quantas pessoas empregariam uma mulher trans? Então, acabam assim, indo para a rua por falta de apoio da família, por falta de apoio da sociedade, e acaba tendo, né, na prostituição, a única forma de sobrevivência. Então, muitas pessoas vão para ali porque não tem outra opção. 90% das transexuais, elas se encontram na prostituição. Na prostituição. Porque 90%. Porque aí não imagina conseguem outro trabalho. Exatamente. Então, isso é muito, muito sério, né? E a gente tem que mudar isso, porque... Não. Exatamente, né? A orientação sexual, o gênero da pessoa não tem que ser motivo de discriminação, discricionariedade de profissão, Exatamente. né? Isso aí é uma escolha pessoal da pessoa, aonde ela quer estar, aonde ela deve estar, ela que tem que escolher, ela que sabe da vida dela, Sim. né? Eu acho muito importante quando vocês falam que vocês não apoiam a prostituição, mas que vocês acolhem todo mundo que desejam estar lá por livre escolha. Isso é fundamental e é importante a gente deixar claro aqui, né, que a Prosmig, ela não incentiva, ela não quer um crescimento, mas é que ela está aqui para acolher todas que A gente acolhe querem quem vai estar buscar o aonde atendimento. elas querem estar. Isso é muito importante a gente deixar claro aqui, né? É muito importante, né? Porque não vai acabar, né? É uma situação que é uma profissão que é a mais antiga Desde do que o mundo é mundo, mundo. mais antiga do mundo, que vai continuar existindo, mas isso ela tem que ser incluída nos debates, elas têm que ser incluída, né, nos direitos, nos deveres, na proteção, né, e De tudo. tudo. Né? E aí eu já puxo para uma pergunta que eu faço, se vocês têm algum, eu não digo inimigo, mas vocês sofrem um ataque recorrente de alguém, de algum grupo, de ter alguma prega contrária. Eu lembro que em 2019, né, quando estava para lançar um museu da prostituição, e eu quero que vocês façam um merchan aqui, né, ele está aberto, ele está aberto o museu, é aberta a visitação, a gente consegue ir lá visitá-lo, conhecer um pouco da história. Não, nós tivemos um problema com a educação. Então, a gente está aguardando via as questões burocráticas. Mas em 2019 o museu chegou a ser aberto. Não, na verdade, a gente estava começando a desenvolver a questão de estudo dele. É a Tá. concessão do casarão, então tem um espaço, né, É, Cida? patrimonial. Isso. Então, nós estamos com esse espaço, nós estávamos com o pessoal da equipe, nós fizemos um estudo para isso, nós fizemos várias pessoas, um museólogo, que para ter o museu a gente tem que ter um museólogo, que ele é voluntário, e a gente começou a estudar Guaicurus. Então, começou o primeiro projeto pela FUNARD, a gente estudando o espaço, com que nós trouxemos várias pessoas
que eram formadas em várias áreas, inclusive do exterior também se inscreveu, vieram para a gente estudar a prostituição e trabalhar essa questão. Porque para abrir o museu tem que ter um equipamento, um acervo. Então a gente tem um acervo guardado e a gente precisa colocar no museu e que no qual a gente hoje nós vamos começar a brigar por ele o casarão. Tá, e aí hoje o porquê que ele não está aberto? Porque a gente precisa da área burocrática do patrimônio, é justamente conversar com a educação. Que a educação do município tem que nos respaldar e dizer o porquê que eles querem aquele espaço também. Uhum. Porque nós estamos com o documento do patrimônio autorizado. E aí, de repente, a gente descobre que a educação diz que vai levar um monte de criança para dentro da zona. Então a briga é pelo lugar físico. Aquilo Teve a concessão ali. para a Prosmig, né, Entendi. Cida? Aí depois Foi que teve cedida. a concessão para a Prosmig, tem outros movimentos Então, querendo também o casarão. Primeiro foi Que concedido movimento para que você. é? Isso. E Agora a depois veio educação. uma outra concessão para outro grupo. Isso é que a gente não sabe, porque a gente está Quem guardando querem a levar, resposta. tipo assim, que falou que querem levar criança para a zona, como é, que é porque essa pretende situação? fazer um jardim de Fazer infância. um e-mail. Querem fazer uma EMEI, né? uma e-mail lá na Goicurus. Sim, O MEI, é o MEI. é o EMEI. MEI. EMEI O agora. MEI. EMEI. É. Querem Entendi. fazer. Isso, mas Crianças isso se de contagiou por causa da igreja evangélica. E aí depois veio, porque deve ter algum punho político de secretariado, Uhum. conjunto político, que isso eu entendo muito bem, que veio bancar isso por causa da mídia que estava divulgando. Uhum. Então foi a briga que nós tivemos. Então a gente vai voltar essa discussão com a educação e a gente vai perguntar se aquele jardim vai ser para as filhas das prostitutas. Uhum. Entendi. Entendeu? Porque para você levar crianças com risco de pedofilia, de ver pessoas de marginalidade para aquele dentro, é um É uma absurdo. É uma irresponsabilidade enorme. Com certeza. É uma Quem responsabilidade botou à enorme. frente disso aí não deve entender de legislação, de lei, de nada. E Mas muito menos de educação. Você não acha que isso foi criado só para embargar o projeto seus, não? Com certeza, Ou- porque o preconceito é maior. Porque a casa tá caindo, você consegue, Uhum. já tem a verba. Aí, de repente, do nada Já aparece... tem a verba? Ou eles não querem É. fazer isso para poder tentar descaracterizar a região. Né? Exatamente, Porque a higienização. ele começa justamente, não não, pode vou começar a mexer no fazer uma patrimônio, e-mail, que ou são seja, os vou trazer um prédios. Daqui a fluxo, pouco, né? né? Então, assim, e enquanto a vocação da região, que é uma vocação boêmia, que é uma vocação, né, já noturna, uma vocação de trabalho, eles começam a marginalizar e a cada vez mais tornar a profissão invisível, Sim. né? Então é É isso. algo... É para chamar atenção, mas a gente não vai nos chamar ação de atenção, porque eu não vou levar voto para ninguém. Porque quando você chama áudio, você vira uma disputa, Uhum. e aí essa disputa vem o bem e o mal, aí atrai voto para quem não quer e atrai voto para quem quer. Então a gente não vai virar essa disputa, a gente vai trabalhar como a gente está trabalhando. Vamos trabalhar do jeito bem mineirinho, calado, comendo pelas beiradas. E não Mineiro com- Quietinho, né? Vai comer quietinho pelas beiradas, sem dar repercussão, sem dar mídia para quem quer dar mídia. Então, Às vezes não exatamente. reconhecendo o próprio trabalho que a Prosmig faz, né, Cida? Então, assim, é um trabalho muito sério na área da... Enquanto, né, uma associação, né, um Uhum. município, de apoio mesmo à prevenção de STs, HIV/AIDS, hepatites virais. Pensa assim, que a Prosmig teve, durante a pandemia, o tempo todo, né, na frente de vários projetos, trabalhando tanto com as trabalhadoras sexuais, quanto com a população, né, em situação de rua, do entorno ali. Então, E- tanto de acolhimento, sabe? E aí eu já faço uma pergunta para vocês agora, então. Aonde vocês querem chegar com a Prosmig? Qual que é, assim, quando você chegar lá, você sentar aqui na mesa, na sala da sua casa, fala assim, ó, chegamos aqui, tô realizada. E o que você diria para as trabalhadoras hoje que não estão com o suporte da Prosmig? Que se encontram ainda realizando no trabalho, mas sem um suporte, sem uma rede de proteção, sem uma rede de acolhimento. Bom. O que tá aqui no seu coração? Aí já até tosse. Primeiro, né, é impossível falar que vamos chegar. Porque se não chegar a política pública, jamais. Bebe uma água, bebe uma cerveja, bebe uma cachaça também. Não. Cachaça pra daqui a pouco. Cachaça. Acabou. É o queijo que comeu.
Viu? Ela falou do queijo mais cedo. Você lembra que não esteve aqui? Bebe Foi água comer e o queijo. ação. Bebe água, filha. Primeiro é questão de chegar às políticas públicas mesmo. Uhum. Aí a gente, quando tiver essas políticas públicas, a gente fala, conseguimos. Para quem ainda não nos conhece, não sabe o nosso trabalho, que nos procure, nos ligue. O telefone é 031 3201 1799. E que denuncie pra gente Anuncie tentar, as redes também, vai aparecer aqui no A vídeo. gente vai colocar As no... redes sociais. que a gente vai tentar ajudar a chegar até essas pessoas. Ah, E aí, levanta a mão. Assim, Levanta. É o picar do queijo mesmo. É forte. E aí, pessoal, a gente chega agora no momento do podcast que a gente quer falar um pouco da relação do nosso estado, da nossa cidade com vocês, né? Eu sou de Belo Horizonte, mas minha família toda é de Curvelo, é de Pirapora. Eu sou um mineiro que adora um torresmo, adora uma cerveja. Eu criei esse podcast aqui justamente para enaltecer. O Bauer também, a família dele é de São João del Rei. Isso. Hoje ele também tem parte em Curvelo, né? Ele adora essa parte de cavalo, ele adora essa parte bem sertaneja que a gente tem. E eu queria ouvir de vocês, né, que tem essa historiazinha, né? Veio de Vitória, veio de Goiânia, qual perto? Sabinópolis. Sabinópolis. Você acabou de cometer um crime agora. Porque eles são rivais. Vocês são rivais? São. Desculpa. Você acabou de ofender. Desculpa. E aí eu queria saber, assim, o que é, tá morando aqui hoje, qual que é a relação de Minas Gerais, como que vocês olham para esse estado, né, como que é estar aqui, né, ser mineira. Eu sou muito grata por ter vindo para Belo Horizonte. Eu sou de família humilde. Puxa um pouco aí pra ela, Beth. Eu sou de uma família muito humilde, mas de gente muito trabalhador. Não tem medo de serviço. Fui para prostituição, sim, porque eu vim morar com uma irmã. Meu cunhado falou comigo que ele ia apanhar um dinheiro emprestado, que era para me levar minhas filhas para casa dos avós, do pai delas. Aí eu falei com ele, não, você me dá só 2 semanas que eu vou arranjar um lugar para me pôr minhas filhas. E fui, com a cara e a coragem, arranjei um serviço. Nesse serviço eu conheci uma pessoa que ela falou, nossa, já tem 2 semanas que você está aqui, você não traz marmita? Por quê? Aí elas começaram a me dar a marmita. E eu fui tomando assim, né, aproximando delas e tal. Um dia ela perguntou, né, se eu tinha filho. Eu falei, tenho. Aí ela falou, mas como é que essas meninas... Eu falei, tá na casa da minha irmã. Ela falou, eu te levo para um lugar que você vai resolver sua vida. Mas eu não quero que você fale que eu tô te levando. Nunca fala que eu tô te chamando para ir. Eu fui, me dei de bem, não sabia Você foi ler. direto pra Guaicuru? Fui trabalhar. Fui muito bem acolhida por uma pessoa que não existe lá mais, que ele tinha um salão de beleza, onde que é o EPA hoje, e é hoje o Shopping Uai. Eles me acolheram bastante quando eu cheguei lá. Fui para o hotel, comecei a trabalhar. Graças a Deus, eu não tenho nada, não. Mas eu tenho paz, eu tenho meu cantinho para me entrar. Tenho uma casa boa, graças a Deus, para mim que cheguei aqui. Do seu suor, do seu trabalho. Do meu trabalho na Guaicurus. E ela aposentada, né, Zé? Eu contribuí com o INSS muitos anos. Aos 60 anos eu aposentei. E depois conheci a Prosmig, né? E a Prosmig não dá tempo pra gente, não, gente. A gente trabalha demais. Com certeza. A gente chega, abre a Prosmig 8 horas da manhã e tem dia que a gente sai de lá porque tá fechando o estacionamento. A gente funciona lá no fundo de um estacionamento. Então, os meninos têm que fechar às 7 horas. Ontem mesmo nós atrasamos eles bastante, né? Mas sou muito grata por Belo Horizonte. Tem muitas pessoas, não vou mencionar nome, mas eu devo a eles muito favor, que eles acreditaram em mim, depositaram uma confiança em mim. Não tem nada a reclamar. Sou muito feliz, não tenho vergonha de falar da prostituição. Nunca menti para ninguém. Onde você trabalha? Eu trabalho lá no Sobe e Desce. Se quiser ser minha amiga, seja. Se não quiser também, não faz diferença, não. Eu tenho que sustentar meus filhos. Eu tenho 14 netos. Eu vou inteirar o 8º bisneto. Sou muito feliz. Contrariedade você passa em qualquer profissão, em qualquer lugar. Tem gente que te abraça, tem gente que te xinga, tem gente que
preocupa com você, eu só tenho a agradecer. Lá na Guaicurus ainda existe uma pessoa que o dia que ela soube que eu não sabia ler, ela falou comigo, você vai trabalhar e 6 horas eu vou te levar lá na escola. Eu vou colocar lá. Me colocou, eu fiz 1º, 2º, 3º ano. Aí falei, agora eu já sei tudo. Mas eu tenho muito arrependimento de não ter estudado mais. Porque hoje, infelizmente, a tecnologia avançou muito. Avança muito rápido. Muito rápido. Mas assim, né? Quando você não sabe fazer, você encosta num vizinho, num neto, num amigo, entendeu? Ah, me ajuda aqui que eu tô precisando fazer isso aqui. A gente tenta e vai fazendo. E vai fazendo. Quando você quer, você faz. Quando você quer, você não tem medo. Minha mãe, ela fala assim, quem quer faz, quem não quer manda. Manda. Então Pede. é isso. Mas hoje a gente não pode mais mandar, né? A gente Porque pede. hoje as coisas estão muito difíceis, mas eu não tenho nada a reclamar da Guaicurus. Nada, nada. A gente sente, sim, muito pessoas olhar pra gente. Você devia ter vergonha. Vergonha por quê? Vergonha é roubar, mexer com a família dos outros. Eu tô aqui porque eu quero. Roubar e não carregar. Direito- Diz minha mãe que é Direito vergonha meu, roubar e não carregar. direito meu, acabou. Não tem, nunca tive vergonha de falar. O que eu faço? Pra ninguém. Pra ninguém. Tenho um relacionamento muito bom com as meninas. Tem umas pessoas que a gente não engole, mas você faz de conta que... Não bate, né? Não Não bate a bate, alma. mas ela fica lá no lugar bateu dela, eu ali, tô no não meu. quero mais. Entendeu? Tá certo. Não posso reclamar, não. Só tenho que agradecer pelos mineiros. Entendeu? Que eu tive muito amparo, mas muito amparo mesmo. Maravilha, Zazá. Graças a Deus. Minas Eu tem essa estou aí na coisa. fila para tirar um pouco da pelanca, porque tá demais. Estou velha, as pelancas chegou, mas Já é quer normal, fazer, já né? quer fazer as plásticas todas. Mas já estou na fila. Fazer os Eu estou botox. quase chegando. Tá certo. Mas não vou fazer muita coisa também. É. Só vou tirar as coisinhas que estão me incomodando. Então, né, gente? É Você bom a tendo gente cuidar da você gente, tem né? ideia, cuidar da gente, Então, a gente né? é maravilhoso. Mas não tem, só tem que agradecer. Sou muito grata por estar do lado da Cida. A luta dela é muito pesada, mas ela é muito corajosa também. Tem dia que ainda dá vontade de torcer o pescoço dela, mas depois a gente volta para trás, porque ela tem muita boa vontade com as Com pessoas. certeza. Né? E você tem que fazer o bem, né? Sem olhar a quem, Com e a certeza. recompensa vem, Com certeza. com certeza. Com certeza. Agradeço muito a oportunidade de estar aqui, participando disso, falando. E a gente está lá às ordens, vai lá nos conhecer, Com certeza. né? Para vocês verem como que funciona. Vamos lá, o sim. que Rua Guaicurus, acontece. que número? 648 fundos. 648 fundos. Mas se Beleza. perguntar qualquer um da Ah, Guaicurus, tá. Vai saber. Quem é Zazá? até a Beth está conhecida agora. Quem é Zazá conhece todo mundo. E você, Beth, como é que é a sua história aqui com Minas? Como é que é a sua relação? Então, eu sou cria da Zona Leste, eu nasci no Alto Veracruz e já morei no Alto, no Baixo Veracruz, vamos falar assim, né? Rodei Sua um família é da pouquinho onde, né? Porque todo mundo tem uma família tá. no interior de Minas. Tá. Meu pai, ele é de São José do Jacuri, que é, né, ali, São João Evangelista, Guanhães, né? Então, a família dele toda ali da região. Minha mãe é de Ipanema, perto de Caratinga. E aí vieram, né, para Belo Horizonte, meu pai militar e tal, minha mãe dona de casa, e aí foi também, né, fazendo e acontecendo, sempre foi muito... Ela é feminista e acho que ela nem sabe que ela sempre foi feminista. Então, assim, foi rompendo ali, né? Acho que na época foi uma das primeiras mulheres poucas mulheres a desquitar, divorciar, vivendo uma relação que não estava legal, né? Então, eu tenho isso como referência. E aí é isso. Moraram ali E sua perto do relação com Minas? Como é que você vê Hospital esse Militar. estado E aqui? aí eles moraram ali perto do Hospital Militar, se conheceram, casaram, mudaram para o Alto Veracruz, que era um bairro novo, chamava Flamengo na época. E aí eu nasci no Alto Veracruz, eu e meus irmãos. E depois morei para Saudade. E sempre aqui em Belo Horizonte, morei 10 anos fora, quase 10 anos fora, em Londres, como imigrante, né? Então fui lá tentar o inglês e tal, e tentar novos ares. Voltei, por causa de família e de saudade de Belo Horizonte, né, gente? E tô aqui, moro na Zona Leste, então, assim, sempre na Leste, mas já circulei pro Belo Horizonte inteiro. Então, assim, adoro a minha Mineiro, cidade. quando sai, não consegue ficar longe, né? Tem que voltar. Adoro Belo Horizonte, adoro ser mineira, gosto do nosso jeitinho. E
É isso, adoro a nossa boemia, a nossa cantoria, né? Ser mineiro é bom demais da conta. Né? Tá conta sua. E você, Cidinha, como é que é? Bom, vindo do interior. Engraçado, você falou que Curvelo, eu tô indo pra lá porque minha tia mora lá perto É. da caixa d'água, né? Também tem parente lá. E assim, apesar de tudo, saber que Minas Gerais, Belo Horizonte, né, é um estado conservador. Uhum. A gente tenta implantar aqui as boas políticas e é um estado de boas políticas, né, Minas Gerais. Então, assim, a gente faz o que pode, né? Então, a minha trajetória é gostar de Minas, do ai, do queijo mineiro, da boa cachaça. E é isso, festa, forró e o que a gente gosta. Saber que Curvelo tem um forró que é maravilhoso, Forró né? da praça. Forró da praça, forró de Curvelo, aquilo ali, maravilhoso, né? Maravilhoso. Um abraço aí É pro muito secretário de Cultura Laí, meu amigo, que ano passado fez o maior forró da praça da história da cidade de Curvelo. Mais de 25 mil pessoas? Exatamente. Que maravilha. Queremos viu? você aqui, viu, Lala, meu amigo, pra falar. Então, gente, tá chegando no fim. Muito obrigado pela presença. Muito obrigado por trazer aqui a realidade, por poder falar, para poder cobrar, que eu acho que é o mais importante, né? Esse que tá gravado, vai ser divulgado, né? E contem com a gente o que precisarem, né? Para uma construção. Agora a gente chegou na parte do podcast que eu acho que é a melhor parte possível, que é Cachaça. a cachaçinha. Não, vamos fazer uma salva de palmas para essas mulheres. Mas primeiro, gente. com certeza, exatamente. Ó, Representando as mulheres hoje, né? a Exatamente. todos Muitas aqui. mulheres. De fibra, de garra, guerreiras. Com certeza, assim, eu fiquei realmente. E aí eu confesso pra você, sendo bem transparente, eu tava. Quando eu chamei a Cida pro podcast, eu chamei ela pra poder vir, especialmente nesse dia 8, porque justamente eu queria trazer essa voz, eu queria trazer essa realidade, essa luta. Eu não imaginava o tanto que vocês fazem, né? O tanto que vocês lutam, o tanto que vocês buscam, o tanto que vocês acolhem a importância. Assim, eu fiquei realmente admirado, eu fiquei assim, boquiaberto com a Zazá falando, do orgulho que ela tem, o tanto que ela lutou, da família que ela construiu, né? E, assim, realmente, de coração, isso foi essa conversa foi uma lição de vida para mim. Né? Muito obrigado novamente por essa oportunidade, né? E, assim, de novo, uma salva de palmas, porque isso foi não só uma conversa, mas Um grande aprendizado. um grande aqui pra- aprendizado. E é um espaço mesmo para vocês continuarem falando, vocês continuarem discutindo, vocês continuarem falando que existem e que existem, sabe? Existem e resistem. Exato, Somos exato, existentes. exato. Então, muito obrigado de novo. Nós é que te É isso. agradecemos, estamos lá às ordens. Quiser ir nos conhecer, ver. Eu vou lá, você entender sim. como que funciona, Eu vou lá, sabe? sim. Como que é. Você sai de lá não acreditando. Politizado. Bem Não, politizado mesmo. Não, eu vou, a gente vai combinar, sim, de semana que vem, porque a gente vai lançar o episódio na segunda-feira, né? Hoje é dia 8, dia 13 a gente tá lançando, viu, pessoal? Vocês devem estar assistindo aí em casa. Mas eu quero ir lá, né? Eu quero ir lá conhecer a estrutura, o museu. A realidade né? do dia a dia da Guaicurus. Exatamente. Né? Uma coisa que a gente não conversou aqui, Mas mas... você guarda o seu celular, tá? Guardar? Guarda o celular, não mostra não. Não vou nem levar ele, não então. Não leva não, porque o trem lá, ainda mais assim, que ninguém te viu por lá, né? Vê, fala assim. E esse Apesar aqui de que ter vai... esse aqui que vai tomar... comércio lá, Esse aí que é vai o ser Shopping fitado Apolo, aqui agora. que ele é muito visitado, Uhum, o Chavante também, mas é muito perigoso, uhum. o celular. Tá Entendi. certo. Celular, correntinha no pescoço, é perigoso. Isso aqui é latão, né? Isso aqui Não, é pois prejuízo pra pessoa Mas que às ela vezes levar. ele acha que isso aí Mas, pode claro, ser com ouro. certeza. É melhor evitar, né? É melhor evitar. Então, Sá, serve aí a cachaça. Então você viu uma cachaçinha, Meu Deus. todas vão tomar com a gente. Vai. Uai. Aí sim, eu gostei. Flávio, você também vai tomar. Ivo vai tomar. Isa. Gente, a Isa vem Ô, cá Isa vai entrar nessa. apresentar aqui, gente. A Isa é a nossa social media. Eu olho, calma. Olha pra onde você quiser. Oi, Dá um salve aí. Tudo
bom? Gente, fiquei muito feliz de poder participar da conversa aqui também. Opa, calma que eu sou nova. Fiquei muito feliz de poder participar da conversa com vocês. Também aprendi muito. É a realidade do país. E é muito legal a gente ter esse espaço de poder falar sobre isso, sabe? Porque por muito tempo as mulheres foram muito silenciadas, né, na história do nosso país e do mundo. Então, é isso. Vocês existem, resistem e Estamos aí. estamos aí. É isso. Cachaçinha agora, vambora. Top demais. Então, enquanto Samuel serve, eu vou agradecer mais uma vez Confraria do Porão, cerveja mineira para os mineiros, maravilhosa. Biruta, estúdio criativo da minha amiga Vilmex, uma das melhores artistas plásticas aqui de Belo Horizonte. Estúdio Index, nossos amigos Breno e Igor. Então é esse mais um episódio aí do podcast das Gerais, o podcast de mineiros para mineiros. Vamos lá? Tem um copinho aí. tem Não. mais um. Aqui, ó, tem esse aqui. Esse tá com café, Vou né? tomar um café mesmo. Aí. E não Dá tem ele o copo. Tá, é. Dá água aqui, ó. Tem uma aqui, ó. como. Pode trazer. Que cheirinho gostoso. Eu adoro cachaça, gente. Eu sou viciado Vai nisso. tanto cheiro Vai gostoso. tomar, Igor, também? Ele vai, a cara dele. Ah, vai, cara de Lógico cachaceiro. que ele vai. Agora eu vou curar Toma minha... esse pouquinho aqui, então, Zazá. Esse aqui tem pouquinho. Por a ressaca? Agora eu... Você falou, ó, aqui a gente pegou. Que pouquinha. Vai curar a ressaca? Isso, vai tomar também? Chorinho de nada. E aí você tomou, né? Nossa, Cachaçinha sim. com pão de queijo. Cachaçinha com pão de queijo. Fé. Bom demais, sou. Meu cheiro é gostoso mesmo. Faz. Isso aí é o chorinho? Não, divide aqui nesse copo, divide nesse copo aí. Nossa, JM. Pessoal, Cheirosa. vem cá, chega aí, Flávio. Flávio também. Tintim aqui, né? Aqui. Valeu, moçada. Pessoal, muito obrigado. Esse foi mais um episódio do podcast das Gerais, um podcast dos mineiros. Valeu. E viva Minas! Viva Obrigado Minas a Gerais. todos. Viva todas as mulheres de Minas Gerais. Viva todas as putas, vamos falar assim, putas mulheres, gente. Fala aí, fala no Mulheres, microfone aí. Fala aí. Puta, ó. Viva todas as putas mulheres, gente, porque assim, mulheres, assim, a gente tem um puta trabalho, né? E assim, pra dar conta dessa vida, tem que ser muito puta. Valeu, pessoal. Até mais.